Hoje a gente vai mergulhar na mente de uma das figuras mais complexas e talvez mais torturadas de toda a literatura. Nesta análise, a gente vai tentar desvendar o perfil psicológico do príncipe Hamlet, um homem cuja jornada inteira acontece dentro da própria cabeça, um verdadeiro campo de batalha onde o pensamento é, ao mesmo tempo, a arma e a vítima. Essa frase todo mundo conhece, né? Mas ela é muito mais do que só uma pergunta. É a chave, a senha para entrar na existência do Hamlet. Ela abre a porta direto para o coração de um personagem que vive nesse conflito sem fim entre o dever de continuar vivendo e a vontade de simplesmente escapar de tanto sofrimento. E é aqui que mora o grande enigma que a gente vai explorar. Pensa bem, o Hamlet tem uma missão super clara, direta: vingar a morte do pai. Mas ele não consegue. Ele fica paralisado. O que será que existe nesse abismo gigante entre o que ele precisa fazer e a sua incapacidade de agir? É isso que a gente vai tentar descobrir. Para a gente entender essa confusão toda, nossa jornada vai seguir esses passos. Primeiro, a gente olha para o dilema que empurra ele para frente. Depois, para a paralisia que o segura no lugar. Aí, a gente vai ver os fantasmas emocionais que o assombram e, por último, os conflitos lá no inconsciente que, no fim das contas, governam tudo. Bom, para começar, vamos entender as pressões que vêm de fora. O que afinal coloca o Hamlet nesse caminho de vingança e, de certa forma, de autodestruição? Não é uma coisa só, viu? É uma teia bem complexa de obrigações e principalmente de muitas incertezas. O ponto aqui é que a jornada do Hamlet não é movida só por vingança. É uma mistura de coisas. Tem a honra da família, que vem na forma do fantasma do pai, tem o dever político, com a coroa em jogo, e tem uma dúvida pessoal gigantesca, que faz ele precisar de uma prova concreta antes de fazer qualquer coisa. E é essa busca pela certeza que acaba consumindo ele. Agora sim a gente chega no centro do personagem. É aqui que a gente vê como o maior talento dele, que é o intelecto super afiado, se transforma no seu maior problema. Para o Hamlet, pensar não é o caminho para a ação. Pelo contrário, é a grande barreira que impede ele de seguir em frente. Na tragédia clássica, todo herói tem a sua amartia, a sua falha trágica. E a do Hamlet? É a própria indecisão. Ele não é impulsivo. Na verdade, ele se perde no pálido véu do pensamento, analisando cada detalhe, cada possibilidade. Até que a vontade de agir, bom, ela simplesmente desaparece. Essa imagem aqui é perfeita para ilustrar o problema. A mente do Hamlet dá ordem, ela sabe o que tem que ser feito, mas a vontade, que seria o músculo da ação, está atrofiada. Existe uma desconexão total entre o saber e o fazer. Olha só que interessante essa comparação. Se a gente coloca o Hamlet do lado de um personagem como Romeu, por exemplo, a diferença fica gritante. A falha do Romeu é a impulsividade. Ele age sem pensar. A tragédia dele vem da ação apressada. Já a do Hamlet vem do exato oposto, o excesso de consciência. Essa imagem do viajante parado na ponte captura o dilema dele perfeitamente. O medo do que vem depois da morte, o país desconhecido, o medo das consequências de seus atos, tudo isso o consome tanto que ele prefere ficar parado na dúvida do que encarar a incerteza da ação. É o medo do desconhecido que o faz aguentar os problemas que ele já conhece. Ok, agora vamos um pouco mais fundo. Não só no que ele faz, ou melhor, no que ele não faz, mas no porquê. Qual é o estado emocional e qual é a estratégia por trás desse comportamento tão estranho dele? O Hamlet está mergulhado numa melancolia profunda. E não é só tristeza, não. É um desgosto com a própria existência que se torna a causa direta da sua paralisia. Para ele, o mundo perdeu a cor, a humanidade não passa de pó. Esse estado depressivo é o filtro pelo qual ele vê absolutamente tudo, pintando a realidade com tons de cinza. E é no meio dessa melancolia toda que ele cria sua principal estratégia, a loucura fingida. É a máscara dele, o escudo. Isso permite que ele investigue o assassinato do pai sem que ninguém desconfie. O problema é que a linha entre o que é fingimento e o que é angústia de verdade vai ficando perigosamente fina. E a sua estratégia mais brilhante é a ratoeira. Ele não confronta o tio diretamente, ele encena. Isso mostra o lado intelectual, calculista dele. Ele basicamente cria um espelho psicológico, forçando Cláudio a encarar o reflexo do próprio crime. E a reação do rei se torna, finalmente, a prova que ele tanto queria. Agora, a gente vai cavar ainda mais fundo, lá nas raízes escondidas da paralisia dele.
As teorias psicanalíticas dão uma explicação para os conflitos que talvez nem o próprio Hamlet entendesse direito. Olha só, segundo a análise freudiana, o problema é mais profundo. Hamlet hesita porque o Cláudio fez exatamente aquilo que uma parte reprimida do próprio Hamlet desejava: eliminar o pai para ter a mãe só para si. Punir o tio seria de alguma forma admitir e punir esse desejo. E tem mais, a raiva que ele sente da mãe por ela ter casado tão rápido é toda deslocada e projetada, de forma bem cruel, em cima da Ofélia. Então, o ponto central dessa perspectiva psicanalítica é o seguinte: para o Hamlet, matar o Cláudio não é só um ato de vingança, é também um ato de autopunição. Ele vê no tio um espelho dos seus próprios desejos mais sombrios. E essa identificação, bom, ela congela a mão dele. Essa imagem do jogador de xadrez ilustra isso brilhantemente. Imagina a cena. Ele tem o xeque-mate ali, na frente dele. Mas em vez de mover a peça e ganhar o jogo, ele para e começa a questionar o tabuleiro, o propósito de tudo. A mente dele o distrai do objetivo prático com questões existenciais gigantes. Chegando então à nossa conclusão. O perfil que a gente desenhou aqui é o de um homem cuja maior virtude, a sua consciência, se torna sua maior tortura. Ele não sofre por não saber o que fazer, mas sim por saber demais e por pensar demais sobre cada mínimo detalhe. E essa analogia final resume a tragédia dele perfeitamente. Na busca pela perfeição moral, pela certeza absoluta, ele perde o tempo da ação. A orquestra da vida dele fica em silêncio, e o resultado é a destruição que ele tanto tentou evitar com seu pensamento. E a história do Hamlet acaba deixando no ar essa pergunta que vale até hoje. A luta dele, de séculos atrás, ecoa na gente. Onde é que a gente traça a linha entre pensar com cuidado e a inação que destrói tudo? Essa é uma questão que, talvez, cada um de nós precise responder por conta própria.